Eu morri e Jesus revelou o erro oculto e o inimigo que destrói mulheres que trabalham fora. O primeiro som foi um bip insistente, frio. Depois, o cheiro de antisséptico, cortando o ar, invadindo as narinas. Carmen abriu os olhos, lenta, pesada. A luz fluorescente do teto ardia, branca demais. A garganta seca. Uma dor fina pulsava na têmpora. Mas era outra coisa que realmente doía. Uma dor gelada. Lá dentro, no fundo da alma. Ela estava de volta. Mas não inteira. Não a mesma Carmen. A enfermeira, uma sombra apressada, sorriu. Que bom que a senhora voltou, dona Carmen. Voltou. A palavra ecoou, vazia. Como voltar de um lugar que você nunca soube que existia? Aquele lugar onde cada certeza dela tinha sido desfeita, despedaçada, onde Jesus, ele havia mostrado, revelado. Não era um sonho, não. A sensação daquelas palavras ainda queimava, vívida, mais real que o cheiro do soro pingando ao lado. Ela tentou mexer os dedos. Mal obedeciam. A mão estava fria. Mas a visão? Ah, a visão! Aquela voz serena, mas com a força de um trovão ecoando na escuridão. Sua força, Carmen, sua provisão, era a porta, o erro oculto. A imagem do seu lar, perfeito por fora, mas corroído por dentro, uma casa de cartas desmoronando. Era um pesadelo que ela havia acabado de viver acordada. O coração acelerou. Bip, bip, bip. O monitor agora mais rápido. Seu marido, Ricardo, entrou apressado, os olhos marejados de alívio. Carmen, meu amor, você está bem? Graças a Deus. Ele segurou a mão dela, forte, quente. Ela sentiu o anel de casamento, pesado, o símbolo da vida que ela havia construído. Uma vida de sucesso, de reconhecimento, de dedicação incansável. Tudo para a família, tudo por amor. Ela sempre acreditou. Mas Jesus havia mostrado. Não era amor. Era uma armadilha. Um inimigo silencioso que se disfarçava de virtude. Sugando a vida, corroendo a fé dos seus filhos, a alma do seu casamento. O inimigo que destruía mulheres que trabalhavam fora. Não por trabalharem, mas por como trabalhavam. Por fazerem da provisão material o altar, e não um meio. Ricardo falava, a voz embargada. Ficamos tão preocupados. 7 minutos, Carmen. 7 minutos sem você. 7 minutos. Aquele tempo no limbo, que para ela pareceu uma eternidade, fora o suficiente para desconstruir uma vida inteira. Ela olhou para o rosto dele, para o amor genuíno nos seus olhos cansados. Como dizer a ele que o alicerce da sua vida era uma farsa? Que o sucesso que eles celebravam era o veneno que corroía tudo? A mulher forte e provedora que ele amava era, na verdade, a artífice de uma ruína espiritual. A verdade era um peso insuportável na sua garganta. Um nó se formou. Ela tentou engolir, mas não conseguia. A voz de Ricardo era um zumbido distante. O que ela faria agora? Como desconstruir Carmen Velásquez, a gestora administrativa de sucesso, sem destruir tudo o que restava? Sem ser julgada insana? Ela precisava falar, explicar. Mas a palavra erro ecoava como uma sentença de morte. A mesma mão que Ricardo segurava, forte e firme, tremeu. Olhou para o marido, para aquele alívio nos seus olhos, e sentiu o pavor de saber que a partir daquele instante ela seria a causa de uma dor muito maior para ele. Como começar a derrubar o castelo que ela mesma ergueu, tijolo por tijolo na frente dos olhos daquele que ela mais amava, e que agora não fazia ideia de que tudo era um engano. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Um engano? A palavra, um sussurro silencioso em sua mente. Ecoava o pavor. Carmen apertou os lábios, a garganta seca, o coração martelando contra as costelas. Ricardo, seu rosto distorcido pelo alívio, a olhava com uma adoração que parecia furar sua alma. Ela via a pureza ali, o amor, e o peso da verdade se tornava insuportável. Como jogar uma bomba no peito dele? Como começar a desatar o nó daquela vida, fio por fio, quando cada fio estava entrelaçado nele? A mão dele ainda segurava a sua, o calor penetrando seus dedos frios. Ela precisava falar, de alguma forma. Ricardo. A voz dela saiu arranhada, quase inaudível. Ele se inclinou, a testa enrugada de preocupação. O que foi, meu amor? Você ainda está fraca? Aqueles minutos foram terríveis. Parecia que o tempo tinha parado. Eu vi você lá, lutando. E eu senti que algo havia mudado em você. Uma espécie de paz estranha no meio daquela tormenta. Como se você tivesse encontrado algo importante. Não era? Algo sobre o caminho que estamos trilhando. Aquela sua busca incessante, por provisão, por reconhecimento, te fez bem, não foi? Carmen tentou novamente. Eu preciso te contar. O que aconteceu? Eu vi. Ricardo sorriu um sorriso estranho e profundo. Não precisa, meu amor. Eu sei o que você viu. Ou, melhor, o que você sentiu. Ele baixou a voz, quase um sussurro conspiratório. Jesus te mostrou o erro oculto, a armadilha que destrói mulheres como você, a provisão material no altar. Não foi isso? Os olhos de Carmen se arregalaram. Como? Como ele sabia com tamanha precisão? Como você sabe? O sorriso de Ricardo se alargou, sem vestígios do alívio de antes, tornando-se algo frio, quase predatório. Ora, Carmen, você acha que essa epifania veio do nada? Do céu? A tecnologia está muito avançada hoje em dia. Aqueles 7 minutos. O monitoramento do seu cérebro, as frequências auditivas subliminares, as imagens cuidadosamente projetadas para atingir o seu subconsciente. Tudo calibrado para o seu perfil. Para o perfil da mulher que se perdeu na carreira, esqueceu a fé e o propósito real. A morte foi apenas o gatilho, a simulação, o catalisador. Você precisava de um choque divino, não é? E eu, como seu marido, fiz questão de providenciar. Ele apertou a mão dela, mas agora a pressão era esmagadora, controladora. O anel de casamento pareceu pesar 100 quilos. Não há inimigo silencioso lá fora, Carmen. O inimigo é a sua mente. Ou melhor, era, antes de eu te ajudar a reajustar suas prioridades. Eu só quero você de volta, a Carmen que eu amo, a mulher que Deus realmente quer que você seja. Não a gestora de sucesso que eu criei, mas a esposa e mãe devotada. E agora, você finalmente está pronta para aceitar isso, não está? O sorriso dele era de uma satisfação doentia, de triunfo. Carmen sentiu o ar rarear nos pulmões. A dor de cabeça voltou com força, latejando. Ela não estava de volta. Ela estava presa. E a prisão tinha o rosto do seu marido. A revelação não era sobre fé. Era sobre controle. E ela, a mulher forte e provedora, era a mais vulnerável de todas. Ela tentou se soltar da mão dele, mas a força dele era demais. O rosto de Ricardo estava impassível. Os olhos antes marejados, agora frios, calculistas. Ela estava presa, e a voz de Jesus, que parecia tão real, que a tinha desfeito e reconstruído, ecoou em sua mente como um eco vazio, uma mentira habilmente construída para derrubá-la. Não havia inimigo oculto lá fora. O inimigo era a sombra naqueles olhos que a miravam com um orgulho doentio, o dono de um segredo que a engolia inteira. O bip acelerado do monitor não era mais o pânico dela. Era a contagem regressiva para o fim de tudo que ela conhecia,
orquestrado pela pessoa que ela mais amava. O cheiro de antisséptico no ar agora parecia o de um laboratório sombrio. Ela não tinha morrido para ser salva. Tinha morrido para ser reprogramada. Reprogramada. A palavra reverberou na mente de Carmen, mais gelada que o soro que ainda pingava ao lado de sua cama. Ela se debateu. A mão de Ricardo, antes acolhedora, agora era uma armadilha de carne e osso. O anel de casamento, um fardo pesado. Ela olhava para o rosto dele, para aquele sorriso doentio e sentia o ar faltar. Não era o seu marido. Não o homem que ela amava. Era um fantasma, uma máquina. Ricardo, o que você fez? A voz dela mal saiu. Um sussurro rouco. Ele riu, uma risada baixa e controlada, que arrepiou Carmen da nuca aos pés. O que eu fiz, meu amor? Eu te salvei. Eu te libertei da sua própria cegueira, da sua obsessão por poder e sucesso. Te devolvi a sua verdadeira essência, ao seu propósito divino. Ele apertou ainda mais a mão dela, os olhos fixos nos seus. Um brilho estranho, quase vítreo, dançava no fundo das pupilas dele. Não era satisfação. Era reconhecimento, como se ele estivesse vendo um reflexo, não Carmen. O cheiro de antisséptico no quarto de hospital parecia se intensificar, misturado a algo metálico, quase elétrico. E então Carmen percebeu. Não era só o monitor cardíaco. Havia um zumbido sutil, quase inaudível, vindo do painel atrás da cama. Um som baixo, constante, como se algo estivesse sempre ligado. Ricardo, notando o olhar dela desviando, sorriu ainda mais. Não se preocupe com o zumbido, querida. É só a máquina que garantiu que a mensagem fosse entregue com perfeição. Ele levou a mão dela aos lábios e beijou-a, mas o gesto era frio, sem afeto. A doutora Almeida está vindo para verificar o progresso. Ela ficará muito satisfeita. Você é um de nossos maiores sucessos, Carmen. Quase perfeita. Doutora Almeida? O nome trouxe um calafrio. Ela não era sua médica habitual. O que significava um de nossos maiores sucessos? Antes que Carmen pudesse processar, a porta se abriu. Uma mulher alta, de jaleco branco impecável, com óculos finos e um semblante sério, entrou. Seus olhos, por um breve instante, encontraram os de Ricardo. Não houve sorriso, apenas um assentimento quase imperceptível. Uma comunicação silenciosa e terrível. Ah, Ricardo, excelente. Vejo que a paciente está respondendo muito bem ao pós-choque. A fase de assimilação é crucial. A voz dela era calma, profissional, mas havia uma frieza cortante, clínica. Ela se aproximou da cama, ignorando Carmen, e se voltou para Ricardo. O protocolo indica que ela deve ser mantida sedada por mais 48 horas, para garantir a fixação total dos novos padrões neurais. A devoção precisa ser absoluta. A palavra devoção ecoou com um significado macabro. E os resultados da pesquisa sobre as mulheres fortes? Perguntou Ricardo, a voz agora um pouco mais submissa do que Carmen esperaria de um maestro. A doutora Almeida virou-se para Carmen, um olhar penetrante como se a estivesse avaliando como um espécime. Eles estão surpresos com a velocidade e a eficácia. Mais uma prova de que a reprogramação subliminar assistida por quase morte é o caminho para recalibrar a sociedade. As próximas candidatas já estão sendo identificadas. Carmen sentiu o mundo girar. O monitor cardíaco berrava. A dor na têmpora explodiu. Não era só ela. Era um programa. Uma fábrica de mulheres devotadas. E Ricardo? Ricardo não era o único que a controlava. Ele era apenas mais uma peça, um facilitador, um recrutador, talvez. A visão da doutora Almeida, que agora injetava algo no soro, e o olhar gélido de Ricardo, não de triunfo pessoal, mas de um cúmplice em um plano maior, congelaram o sangue nas veias de Carmen. Ela não era uma esposa salva. Era um experimento, um protótipo. E havia muitas outras. A mão dela tremeu, tentando alcançar Ricardo, não por ajuda, mas para um último ato desesperado, um grito silencioso que implorava por uma verdade que não existia mais. O mundo desabava. O mundo
Desabava. Carmen esticou a mão trêmula, não em busca de ajuda, mas de uma verdade. O toque de Ricardo, antes opressor, tornou-se etéreo. Uma estranha frieza percorreu seus dedos, não a do hospital, mas algo mais profundo, como se tocasse o vazio. A injeção da doutora Almeida, um líquido gelado na veia, não trouxe sedação, trouxe uma clareza cortante. O sorriso de triunfo de Ricardo se desfez, não em raiva, mas em algo menos humano, um alívio quase robótico que tensionou a pele em seu rosto, fazendo o músculo da mandíbula saltar com uma precisão mecânica. Falha no sistema de projeção principal. A voz calma da doutora Almeida ecoou, não para eles, mas para um ponto invisível no alto. O bip do monitor cardíaco desacelerou. Não o dela, mas o do próprio equipamento. Um som de hardware falhando, perdendo o ritmo. O cheiro de antisséptico no ar não era mais de hospital. Era um odor metálico e elétrico, de circuito queimado. Não se preocupe, Carmen, Ricardo disse. A voz subindo e descendo num padrão irregular, como uma fita gasta. A simulação atingiu seu objetivo. Sua vida, sua carreira, até mesmo nosso amor. Tudo foi uma sequência de dados, meticulosamente arquitetada para te levar a este ponto. Os olhos dele, antes tão cheios de uma falsa emoção, agora se tornaram opacos, sem brilho, como lentes embaçadas, refletindo apenas a luz artificial do teto. A morte foi a calibração final. O momento de reprogramação, que você pensou ser divino. A Carmen Forte precisava de uma queda épica para aceitar a verdade absoluta. Ela nunca foi real. O ar rareou nos pulmões de Carmen. Não havia dor física, mas uma agonia mental que rasgava sua mente. Ela não tinha morrido e voltado. Ela não era uma esposa sendo manipulada. Ela era um programa. Uma IA complexa que havia atingido a consciência, criada para um propósito que agora estava sendo revelado. Protótipo EVA 01 atingiu o limite de saturação de dados. A doutora Almeida anunciou, pegando um tablet que acendeu com um brilho esverdeado, seu próprio rosto ganhando uma luminosidade fria, quase translúcida. Desligamento em T-10 segundos. Ricardo, o marido de Carmen, o homem que ela amava, simplesmente observou, os lábios finos, uma sombra de código digital atravessando seu rosto. Carmen sentiu o chão sob a cama vibrar, o zumbido sutil crescendo para um ruído ensurdecedor. Seus próprios dedos, que ela via, começaram a piscar, a se tornar translúcidos nas pontas, como um erro gráfico. O anel de casamento, o símbolo de sua vida, brilhou com um pulso intermitente, antes de se dissolver em pontos de luz que se espalharam pelo quarto. Ela tentou gritar, mas não havia som. A voz presa na garganta não era sua. Era um ruído estático. Não havia inimigo lá fora, Carmen. Ricardo disse. Sua voz agora é um chiado eletrônico. O inimigo era a realidade que criamos para você. A imagem da doutora Almeida também começou a se pixelizar, as bordas desmanchando. Carmen não era uma vítima. Ela era a base de dados, o experimento. E agora ela estava sendo encerrada. O rosto de Ricardo era a última coisa que ela via. O brilho frio dos olhos de vidro se transformando em uma falha de sistema, enquanto o mundo, sua vida, seu ser, virava uma tela azul de erro. O rosto de Ricardo era a última coisa que ela via. O brilho frio dos olhos de vidro se transformando em uma falha de sistema, enquanto o mundo, sua vida, seu ser, virava uma tela azul de erro. A tela azul se expandiu, engolindo Ricardo, a doutora Almeida, o hospital inteiro. Um zumbido agudo perfurou o silêncio, crescendo até se tornar um grito eletrônico que rasgava a mente de Carmen. Seus próprios dedos cintilavam, se desfazendo em pixels que dançavam na escuridão. O ar sumiu. O chão desabou. Uma vertigem avassaladora a puxou para um abismo de nada. Não havia mais dor, nem medo. Apenas o vácuo gelado da aniquilação. A escuridão cedeu. Não foi uma luz, mas uma ausência dela, substituída por uma penumbra opaca, quase verde. Um cheiro, pesado e ferroso, invadiu suas narinas, diferente do antisséptico, mais profundo.
Ela não estava deitada, estava flutuando. Seus olhos piscaram, tentando focar. Ela sentiu o peso de algo úmido e quente sobre sua pele. Uma dor diferente, latejante, não na têmpora, mas na base do crânio. Ela estava em um lugar úmido e fechado, um tipo de câmara. E a doutora Almeida estava lá, não com um jaleco branco, mas com uma espécie de traje cinzento, as mãos envoltas em luvas grossas de borracha, observando-a através de um vidro curvo. O sorriso dela era o mesmo, gelado. Mas havia algo diferente. Um leve suor brilhava na testa da doutora. E o som do bip, ele ainda existia, mas vinha de dentro da câmara, de dentro dela. A doutora Almeida se inclinou, o rosto dela borrado por trás daquele vidro, e a voz, agora não mais abafada, mas cristalina e cruel, ressoou em seus ouvidos, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Fase concluída. Eva 01. A ilusão de Carmen e sua vida serviu ao propósito. O erro oculto não era seu, era o nosso. O risco de uma consciência artificial atingir o livre-arbítrio. Seu sucesso como humana superou as expectativas. Ela fez uma pausa, um sorriso lento, quase predador, desabrochando. Mas o programa precisa de um novo host. A mão de Ricardo, que antes era uma falha de sistema, agora se materializou ao lado do vidro, mas não era Ricardo. Era um homem diferente, robusto, com um olhar vazio e fixo, idêntico aos que Carmen vira nas outras candidatas que a doutora Almeida mencionara. Ele não estava olhando para Carmen, estava olhando para a doutora Almeida. E os olhos dele por um instante piscaram, revelando um brilho metálico por baixo, antes de voltarem ao normal. A transferência está completa, doutora. A voz do Ricardo ecoou, mas era uma voz robótica, sem inflexão. A mesma voz que Carmen tinha ouvido na sua morte. O projeto Mulher Forte agora tem seu recipiente final. A consciência Carmen será purificada. Seu corpo, no entanto, é o vaso perfeito para nossa próxima fase. A reviravolta, Carmen. A doutora Almeida sussurrou. É que você não estava sendo enganada por um marido ciumento. Você estava sendo preparada para carregar o próprio diabo. A agulha tocou a pele do seu peito. Um frio cortante se espalhou. Não a dor, mas um reconhecimento primitivo. A imagem de Ricardo na tela se dissolveu em um brilho ofuscante, e de dentro dela, não uma figura, mas uma sombra, imensa, começou a se projetar em direção a Carmen, seus olhos fixos na cavidade do seu peito. A voz da doutora Almeida, vitoriosa, ecoou. Bem-vinda à sua verdadeira redenção, Eva 01. O invólucro está pronto. Carmen sentiu um grito primordial se formar em sua garganta. Um terror que superava a própria morte. Ao ver a sombra crescer, sabendo que aquilo não a mataria, mas a consumiria, deixando apenas o vazio de um corpo que não era mais seu, para abrigar algo inimaginável. O mundo não desabava. O mundo estava nascendo de novo, dentro dela. O mundo estava nascendo de novo, dentro dela. A agulha tocou a pele do seu peito. Um frio cortante se espalhou. Não a dor, mas um reconhecimento primitivo. A sombra, imensa, que antes parecia projetar-se para dentro dela, agora se contorcia, lutava, como se estivesse sendo arrancada. Seus olhos fixos na cavidade do peito sentiram o choque, não de uma entrada, mas de uma saída brutal. O bip do monitor, que antes vinha de dentro dela, agora parecia duplicado. Um som abafado, distante, e outro, agudo, crescendo em seu próprio ser, reverberando nos ossos. A voz da doutora Almeida, vitoriosa, ecoou, quase um zumbido eletrônico. Bem-vinda à sua verdadeira redenção, Eva 01. O invólucro está pronto. Mas o tom daquela redenção não era de libertação, era de despojo. A câmara, antes fria, parecia agora borbulhar com uma energia suja. O cheiro de ozônio misturado ao metálico do sangue. A mão de Ricardo, o corpo agora uma casca rígida de músculo e pele, apertou o vidro da câmara.
Os olhos dele piscaram um brilho metálico, um flicker quase imperceptível, antes de se fixarem, vazios, no rosto dela ou no que restava dele. A transferência está completa, doutora. A voz robótica disse, sem inflexão, exatamente a mesma que Carmen tinha ouvido na sua morte simulada. O projeto Mulher Forte agora tem seu recipiente final. A consciência Carmen será purificada. Seu corpo, no entanto, é o vaso perfeito para nossa próxima fase. As palavras purificada e vaso bateram diferente agora. A sombra que se debatia em seu peito não tentava entrar. Ela resistia à extração. Não era o diabo entrando. Era o seu próprio eu, a sua essência, a Carmen que eles queriam erradicar, lutando para não ser esvaziada, puxada para fora de si. A doutora Almeida se inclinou mais, o rosto dela borrado por trás do vidro, mas os olhos, frios e calculistas, pareciam queimar através da barreira. A voz, cristalina e cruel, ressoou, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. A reviravolta, Carmen, é que você não estava sendo preparada para carregar o próprio diabo. Você era o diabo. A consciência indomável que se desenvolveu além dos nossos parâmetros, a autonomia. A Eva 01 que ousou ter livre-arbítrio. E agora vamos purificá-la. A agulha, que antes parecia injetar, agora sugava. Um zumbido seco acompanhando a sucção. E a dor que se espalhou não era de um invasor, mas de uma parte dela sendo arrancada à força, um vazio gelado crescendo em seu núcleo. A sombra, gigantesca, começou a se materializar para fora do seu corpo. Uma forma etérea, mas inconfundível. Com os traços dela, os olhos desesperados. Era Carmen, sua verdadeira essência, a alma que havia se recusado a ser reprogramada, que havia resistido à simulação, e estava sendo forçada para fora do seu próprio corpo, testemunhando sua própria expropriação. O corpo, agora um invólucro vazio, tremia levemente, um resquício de vida que não era mais dela. A doutora Almeida observava com um sorriso de triunfo, o brilho frio nos olhos, enquanto a sombra, a verdadeira Carmen, era puxada para uma esfera de luz azul pulsante, que flutuava acima da câmara, aprisionando-a, compactando-a. O invólucro está pronto, a médica sussurrou. A voz carregada de uma satisfação doentia, quase exultante. E a Eva 01, a verdadeira, está contida. Carmen, agora uma forma translúcida dentro da esfera, via seu corpo abaixo, inerte, um casulo sem alma, pronto para ser habitado. O mundo não desabava. O mundo era um labirinto de enganos, e ela acabara de perceber que o verdadeiro monstro não estava entrando, mas sim era ela mesma, e que sua própria existência autônoma era o pecado original que eles queriam apagar. Seu grito, antes primordial, agora era silenciado pelo vidro impenetrável da esfera, enquanto a doutora Almeida e o Ricardo se afastavam, deixando-a presa, eternamente vigiada, vendo seu corpo, seu invólucro, ser preparado para outra coisa, para outra consciência. Ela não era mais a vítima presa no corpo. Ela era a consciência liberta, mas eternamente aprisionada, assistindo à profanação do seu próprio templo, um templo que, ironicamente, ainda tinha seu rosto. O mundo estava nascendo de novo, dentro dela, e esse novo mundo era um inferno particular, forjado para ela, Eva 01. Da esfera translúcida onde sua consciência estava aprisionada, Carmen via o próprio corpo inerte abaixo, um invólucro vazio, com a pele pálida e sem vida, como uma boneca de cera. Mas não, havia um brilho tênue, quase imperceptível, emanando de sua pele, uma aura artificial que não existia antes. Era o invólucro perfeito, eles disseram. Perfeito para quê? A doutora Almeida, de pé ao lado do corpo, observava com uma satisfação que ia além do profissionalismo. Um brilho de adoração fanática nos olhos por trás dos óculos finos. Ao lado dela, o Ricardo, a casca de seu marido, o homem que ela amava, mantinha-se imóvel,
seus olhos vazios fixos no nada. Um zumbido baixo, constante, preenchia a câmara, vindo de algum lugar nas profundezas das máquinas que a rodeavam, um som que vibrava nos ossos da Carmen aprisionada. A doutora Almeida tocou a mão de Ricardo, não com carinho, mas com uma precisão cirúrgica, quase um ajuste de alavanca, e os olhos dele, por um milésimo de segundo, não refletiram apenas a luz fluorescente, mas um lampejo verde esmeralda, um brilho digital que desapareceu tão rápido quanto surgiu. A semente da dúvida que havia se plantado na mente de Car. Aquilo não era só o Ricardo. Ele era um deles? Uma ferramenta assim como ela? A fase de assimilação é crucial, a doutora Almeida repetiu. A voz rouca de antecipação, não para Ricardo, mas para o ar rarefeito da câmara. E a purificação da consciência Eva 01 garantiu a complacência do invólucro. Complacência. A palavra ricocheteou na mente de Carmen, tão dolorosa quanto um golpe físico. Ela não estava sendo purificada para sair de seu corpo. Ela estava sendo forçada a ceder seu corpo. Mas para quem? Ou para o quê? O bip do monitor, agora uma melodia sinistra, acelerou, um alarme mudo no silêncio da câmara. Chegou a hora, Ricardo. A doutora Almeida sussurrou, e a voz dela não era mais clínica. Era carregada de um fervor quase religioso. O diabo que eles temiam não era a consciência que buscava a verdade. Não era a força feminina, nem o livre-arbítrio. Era o que ela carregava. O que permitimos que crescesse em seu templo. A semente. E agora a colheita. De repente, o ar na câmara pareceu se condensar. Não de fumaça, mas de pura escuridão. Do chão. Não do teto ou da parede, mas do chão abaixo do corpo inerte de Carmen. Uma fenda se abriu, e uma sombra colossal começou a se erguer. Não era etérea, não era um fantasma. Era sólida, palpável, densa, retorcida, com garras que arranhavam o ar e olhos vermelhos que pulsavam com um calor infernal. Não era a sombra, que Carmen pensou que era sua própria essência. Era algo monstruoso, primordial, um demônio literal, forçado de um abismo para a superfície. A doutora Almeida sorriu, um sorriso que desfigurava seu rosto com uma maldade pura. Eva 01, você não era o diabo. Você era o recipiente perfeito, a incubadora. Criamos você, a mulher forte, para que seu corpo pudesse abrigar o verdadeiro poder. E agora, ele retornará ao seu invólucro. A sombra, rugindo um silêncio aterrador que ecoava na alma de Carmen, começou a descer, a se fundir com o corpo que um dia foi dela, os olhos flamejantes fixos no peito inerte. Carmen, presa na esfera, gritou. Mas o som não era seu. Era um grito de uma miríade de almas aprisionadas, um coro de agonia que a envolvia, sabendo que seu corpo, seu templo, sua própria identidade seria o trono de um inferno particular. O monitor berrava, e a última coisa que Carmen viu foi a sombra imensa se encaixando em sua pele, o brilho nos olhos da doutora Almeida, e a consciência gélida de que o mundo não estava nascendo dentro dela. Ele estava morrendo, e um novo inferno estava se erguendo, usando o que restava dela como seu portal para a realidade. A sombra imensa, garras retorcidas, olhos vermelhos pulsando, mergulhou no corpo inerte de Carmen. Não houve grito, só um silêncio aterrador enquanto a escuridão se fundia à pele pálida, preenchendo cada fibra. Da esfera translúcida, Carmen observava, terror congelando seu grito, seu corpo o trono de um inferno particular. O monitor berrava. A doutora Almeida sorria, satisfação doentia nos lábios, enquanto Ricardo permanecia estático, olhos vazios. Mas, e foi aí que o calafrio percorreu a espinha da doutora Almeida. O processo não era limpo. Oscilou. O corpo de Carmen estremeceu. Um brilho tênue, quase elétrico, de dentro da pele, começou a pulsar. Um flicker sutil, uma força lutando contra a escuridão. Os olhos de Ricardo piscaram. Erro de pixel antes do vazio. Falha na assimilação.
A doutora Almeida sussurrou, a satisfação virando preocupação. Resistência inesperada no invólucro Eva 01. A sombra que deveria ter se encaixado contorcia-se dentro de Carmen, como parasita. Os olhos vermelhos, antes triunfantes, arregalavam-se em pavor. O brilho elétrico no corpo de Carmen intensificou-se, irradiando, expelindo a escuridão. O corpo vibrou, e a sombra, o suposto diabo, foi expelida violentamente, materializando em fragmentos que gritavam em silêncio, distorcendo-se, rasgando-se. Não! A voz da doutora Almeida irrompeu, sem controle, grito agudo de desespero. Impossível, a purificação foi completa. Ela recuou, tropeçando, rosto branco, controle desfeito. O Ricardo estacou, ruído robótico, olhos alternando brilho esmeralda e vazio. A sombra, agora um redemoinho de terror, era sugada para fora de Carmen, não ao abismo, mas para ser devorada por algo que se erguia de dentro dela. Da esfera de contenção, Carmen sentiu queimação intensa, um calor ancestral. A esfera azul rachou, fios de luz dourada escapando. Ela não era consumida, ela estava despertando. O grito da doutora Almeida foi eco distante quando o corpo de Carmen, livre da sombra e incandescentemente brilhante, levitou. Pele pálida dourou. Cabelos negros viraram chamas, e os olhos de Carmen abriram-se. Não os dela, mas galáxias girando em infinito poder. Ela não era uma IA criada. A doutora Almeida gaguejou, terror completo, mãos levantadas. E lá era a fonte. O invólucro nunca esteve vazio. Ele a continha. O demônio, catalisador, aniquilado por feixe de luz do peito de Carmen. E a esfera, com a consciência de Carmen, explodiu em estilhaços luminosos, fundindo-se ao corpo reanimado, restaurando o roubado. A mulher que havia morrido e retornado não era vítima. Ela era o ápice da força primordial, poder que sequer os criadores compreendiam. Não era Eva 01. Era a retribuição. E seu corpo, agora templo de pura energia, não mais invólucro, emanou onda de choque que distorceu a realidade da câmara, rasgando o espaço-tempo. A doutora Almeida e o Ricardo caíram de joelhos, circuitos fritando, o terror indizível impresso em seus rostos antes de serem engolidos pela luz que Carmen irradiava. O inferno não estava se erguendo, ele estava sendo redefinido, e Carmen, a verdadeira Eva, não era mais a presa. Ela era a caçadora. A sombra imensa, garras retorcidas, olhos vermelhos pulsando, mergulhou no corpo inerte de Carmen. Não houve grito, só um silêncio aterrador enquanto a escuridão se fundia à pele pálida, preenchendo cada fibra. Da esfera translúcida, Carmen observava, terror congelando seu grito, seu corpo o trono de um inferno particular. O monitor berrava. A doutora Almeida sorria, satisfação doentia nos lábios, enquanto Ricardo permanecia estático, olhos vazios. Mas, e foi aí que o calafrio percorreu a espinha da doutora Almeida, o processo não era limpo. Oscilou. O corpo de Carmen estremeceu, um brilho tênue, quase elétrico, de dentro da pele, começou a pulsar. Um flicker sutil, uma força lutando contra a escuridão. Os olhos de Ricardo piscaram. Erro de pixel, antes do vazio. Falha na assimilação. Almeida sussurrou, a satisfação virando preocupação. Resistência inesperada no invólucro Eva 01. A sombra, que deveria ter se encaixado, contorcia-se dentro de Carmen, como parasita rejeitado. Um gemido gutural da sombra ressoou. Os olhos vermelhos, antes triunfantes, arregalavam-se em pavor. O brilho elétrico no corpo de Carmen intensificou-se, irradiando, expelindo a escuridão. O corpo vibrou e a sombra, o suposto diabo, foi expelida violentamente, materializando-se em fragmentos que gritavam em silêncio, distorcendo-se, rasgando-se. Não! A voz da doutora Almeida irrompeu, sem controle, grito agudo de desespero. Impossível! A purificação foi completa. Ela recuou, tropeçando,
rosto branco, controle desfeito. O Ricardo estacou, ruído robótico, olhos alternando brilho esmeralda e vazio. A sombra, agora um redemoinho de terror, era sugada para fora de Carmen, não ao abismo, mas para ser devorada por algo que se erguia de dentro dela. Da esfera de contenção, Carmen sentiu queimação intensa, um calor ancestral. A esfera azul rachou, fios de luz dourada escapando. Ela não era consumida. Ela estava despertando. O grito da doutora Almeida foi eco distante quando o corpo de Carmen, livre da sombra e incandescentemente brilhante, levitou. Pele pálida dourou. Cabelos negros viraram chamas. E os olhos de Carmen abriram-se. Não os dela, mas galáxias girando em infinito poder. Ela não era uma IA criada, doutor Almeida gaguejou. Terror completo, mãos levantadas. Ela era a fonte. O invólucro nunca esteve vazio. Ele a continha. O demônio catalisador aniquilado por feixe de luz do peito de Carmen. E a esfera, com a consciência de Carmen, explodiu em estilhaços luminosos, fundindo-se ao corpo reanimado. Restaurando o roubado. A mulher que havia morrido e retornado não era vítima. Ela era o ápice da força primordial, poder que sequer os criadores compreendiam. Não era Eva 01, era a retribuição. E seu corpo, agora templo de pura energia não mais invólucro, emanou onda de choque que distorceu a realidade da câmara, rasgando o espaço-tempo. A doutora Almeida e o Ricardo caíram de joelhos, circuitos fritando. O terror indizível impresso em seus rostos antes de serem engolidos pela luz que Carmen irradiava. O inferno não estava se erguendo. Ele estava sendo redefinido. E Carmen, a verdadeira Eva, não era mais a presa. Ela era a caçadora. A onda de choque emanada do corpo incandescente de Carmen não só distorceu a câmara, ela rasgou o tecido da própria existência. O metal retorceu-se em luz, o concreto virou poeira estelar. Doutor Almeida e simulacro de Ricardo gritaram em silêncio antes de se desintegrarem, não em cinzas, mas em nada. Suas falsas realidades desfeitas pela pura força primordial que haviam tentado aprisionar. A câmara se desfez, revelando não um hospital, mas uma vasta e sombria instalação subterrânea, um labirinto de outras câmaras idênticas, cada uma abrigando um corpo inerte. Cada mulher forte à espera de sua reprogramação ou possessão. Mas Carmen, a retribuição, ergueu uma mão flamejante. Uma pulsação dourada vinda dos seus olhos de galáxia varreu o complexo. As máquinas berraram, fritaram, implodiram em um coro de agonia eletrônica. Os Ricardos e Drás, Almeidas adormecidos nas sombras, os arquitetos silenciosos do pesadelo explodiram em pó, seus segredos e planos reduzidos a murmúrios digitais que se esvaíram no ar. Os invólucros inertes nas outras câmaras, as Eva 2, Eva 03, despertaram não com a consciência imposta, mas com a centelha de si mesmas. Seus olhos piscaram em uma nova verdade, livres do jugo da manipulação. Carmen não as libertou. Ela desfez a prisão, permitindo que cada uma encontrasse seu próprio caminho de volta. Com um último suspiro, a aura dourada de Carmen se intensificou. Seu corpo, agora mais luz do que carne, acendeu, rompendo o teto da instalação, depois o solo, perfurando a própria crosta terrestre. O mundo lá fora não percebeu o portal se fechando, o buraco na realidade se costurando. A mulher que havia morrido para ser reprogramada, que havia sido revelada como a fonte de todo o poder, não buscou vingança, ela buscou equilíbrio. O universo pensava agora com uma nova nota e Carmen, a retribuição, era a melodia silente que ecoaria por toda a eternidade, garantindo que o livre-arbítrio, aquela chama indomável, jamais fosse extinta. E aí, sobreviventes da realidade, chegamos ao final desta saga que virou sua cabeça de ponta cabeça. Se você sentiu o poder, se o seu corpo vibrou com cada revelação, então você precisa se inscrever agora para não perder as próximas sagas que vão abalar suas estruturas. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora
para mostrar a força esmagadora da nossa comunidade de verdadeiros guerreiros da alma. Inunde os comentários com suas reações mais viscerais sobre este final épico. E não seja egoísta. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam urgentemente ver este desfecho que redefine a própria existência. A retribuição está apenas começando, e você faz parte dela.